A santa paz de Deus, tudo bem com vocês? Pessoal, surgiu uma dúvida e eu vou deixar aqui explicadinho para vocês sobre a página 18, que é os tempos das figuras, né? Quanto ela vale e o número de equivalência dela, tá bom? Então eu vou explicar aqui para vocês em rápidas palavras. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho aqui, ó, nessa página da fase 2, tá bom? A nossa figura principal, tá, que nós começamos a trabalhar, é a figura de nome semibreve. Ela tem uma pausa e a pausa tem o nome, pausa da semibreve. Qual o número que equivale a ela? Por que nós chamamos de número que equivale? Porque quantas figuras eu preciso para fazer ela? Só ela, então é o número 1. A próxima é a mínima. Quantas mínimas que valem 2 tempos eu preciso para poder formar uma semibreve? Eu preciso de 2 mínimas, porque 2 mais 2 é 4. A primeira vale 4 tempos. A mesma coisa a próxima figura. Ela vale 1 tempo, o nome dela é a semínima, essa é a pausa da semínima. Quantas semínimas eu preciso? Se ela vale 1 tempo e eu tenho que formar uma de 4 tempos, quantas semínimas eu preciso para formar 4 tempos? Então eu preciso de 1, 2, 3, 4 semínimas de 1 tempo. Aí nós vamos descer um pouco mais. A colcheia, que é a figura com uma cabeça, uma haste e uma bandeirola, ela vale meio tempo. A colcheia, a pausa da colcheia também tem uma bandeirola apenas. Nós precisamos de 8 dela para formar uma de 4 tempos. Por isso que nós chamamos de número de equivalência. Isso dá uma complicada um pouquinho, só que se você for parar para analisar só da forma matematicamente falando, nós precisamos de duas para formar uma de 4, né? 2 de 2 para formar uma de 4 tempos, tá? Ou 4 de 1 tempo para formar uma de 4 tempos. Ou 8, por exemplo, né? Eu tenho 8 figuras, 8 colcheias. Então, meio com meio é 1, meio com meio é 1, meio com... Opa, que meu dedinho não segura. Mais meio com meio é 1, mais meio com meio é 1. Só para deixar um pouquinho mais claro para vocês. Então, eu preciso de 8 colcheias, né? Para poder formar 4 tempos, que é a nossa figura principal, que é a semibreve. A mesma coisa para a semicolcheia. A semicolcheia, nós vamos precisar de 16. Por que 16 figuras para formar uma de 1 tempo? Porque, por exemplo, nós temos aqui 1 tempo, né? Então, nós dividimos no meio. Eu cortei o meu dedo no meio, né? Aqui tá no meio. Aqui, essa parte de cima aqui você esquece. Então, metade de meio é 1/4. Cortando aqui no meio ficaria 1/4. Então, 1/4 com 1/4 dá 1/2. Dá esse meio aqui, né? Então, se você for fazer 16 bolinhas e colocar lá 1/4, mais 1/4, mais 1/4 e for fazendo de 2 em 2, que é isso daqui que nós temos na página 18, ó, de 2 em 2, ó, 2 de 1/4, 2 de 1/4. 2 de 1/4 equivale meio. 2 de 1/4, outro meio. 4 de 1/4, 1 tempo. Então, a cada 4 figurinhas juntas aqui de semicolcheia vale 1 tempo. Então eu preciso de 16 dela para formar uma figura de 4 tempos, que é a nossa figura principal, né? O nosso carro-chefe aqui, para a gente poder começar a dar nome para elas. E a semifusa. Temos a fusa, que é 32, e a semifusa, que é 64, que a gente nós precisamos de 64 figurinhas delas para poder fazer uma semibreve de 4 tempos. Nós utilizamos ela, no nosso inário nós temos somente até a semicolcheia. Mas é importante nós aprendermos sobre elas, porque nos nossos métodos pode ser que eles apareçam em algum momento. Então, essas são as principais.
Nós temos a quartifusa e assim por diante, mas nós aprendemos até a semifusa. Nós utilizamos no inário até a semicolcheia apenas, tá bom? Pega um caderno e faz várias bolinhas pretinhas, tá? Só para você poder fazer o desenho e chegar nessa pirâmide aqui, por exemplo, né? Você pega um desenho e coloca ele, faz várias, né, bolinhas ou várias semicolcheias, já desenha a semicolcheia ou já desenha as colcheias e vai fazendo, ó, meio com meio, meio com meio, Abre o PDF ou abre já o seu MSA, que glória a Deus, já recebemos o MSA em algumas congregações, né? Então já pega seu MSA, começa a fazer os exercícios. Irmã Gisele, ficou faltando uma dúvida aí, estou com uma dúvida. Manda dúvida aqui no nosso comentário, que eu tiro a dúvida, coloco mais um vídeo para vocês, para poder ajudar da melhor forma possível, tá bom? Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro essa atividade. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.